Bom dia, irmãos. Vou compartilhar aqui o que eu mais desfrutei da leitura do alimento diário de hoje. O alimento diário é este: Cristo, o centro da obra de Deus, de Pedro Donk. Nós estamos na semana 3 e hoje é sexta-feira. E o versículo proposto para ler com oração fica em Números 9, 17 e 18, que diz assim: Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. E o tema de hoje é: como Deus dirige o seu povo. A Bíblia nos relata que no Novo Testamento Deus estabeleceu apóstolos para guiar o seu povo, mediante a sua palavra. Quando, porém, o povo de Israel estava no deserto, Deus conduziu muito bem aqueles 2 milhões de pessoas. E como será que Deus fez isso? Não tem mistério. Isso só é possível sob a liderança de Deus. Foi a graça e a sua direção que o povo de Israel chegou à boa terra. Se cada uma das 12 tribos tivesse seguido a sua própria direção, certamente todos teriam morrido. Todavia, não foi isso que ocorreu. Sabe por quê? Porque Deus guiou todo aquele povo durante 40 anos. E no livro de Números, nos mostra aqui que tinha uma nuvem que ela se erguia ou ela se parava para guiar o povo de Israel. E segundo o mandado do Senhor. Aí aqui diz assim, que a nuvem, ela era um sinal de Deus que estava conduzindo o povo até a terra prometida. A nuvem seguia a ordem de Deus, ou era o próprio Deus, a presença de Deus ali. E o mandado de Deus vinha por intermédio de Moisés. Ele era o profeta. O Senhor lhe havia dado a conhecer o que estava em seu coração e tinha comunhão com ele face a face. Então aqui, irmãos, nós vemos a importância do profeta para a igreja, né? Quando o Senhor fala através do profeta, por que nós temos que ser obedientes, nos arrepender, seguir esse mover? Porque é o próprio Deus que está falando através do profeta. Se eles não tivessem aqui, né, ouvido tudo que o profeta estava falando para eles ali, né, seguindo aquela nuvem no deserto, o que diz aqui? Que certamente eles morreriam, né? Mas eles foram obedientes, né? Quando era para ir, eles iam. Quando era para parar, eles paravam, né? E esse deve ser também o nosso coração, de obedecer a palavra profética, né? Aqui diz assim, que o falar do apóstolo traz a própria palavra da vida, traz a vida eterna. E a palavra profética é para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Aí aqui diz assim, como manter comunhão com o apóstolo? Ouvindo a palavra dele e praticando-a com simplicidade e obediência. Não que a palavra do apóstolo seja importante, mas a palavra dele pois esta palavra nos leva a ter comunhão com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E aí a gente vê aqui que essa comunhão é a conexão com Cristo, que por sua vez é a conexão com o Pai. Então olha a importância hoje do apóstolo, né, irmãos? E no finalzinho aqui diz assim, querido leitor, existe uma direção nas igrejas e essa direção é nos concedida por Deus. Certa ocasião fui indagado, você não acredita na autoridade, na direção do Espírito Santo? Eu respondi, claro que eu acredito, só que o Espírito Santo usa o homem. A obra é do Espírito Santo, mas contudo ele designou homens
tal como ocorreu no chamamento de Barnabé e Saulo. Não nos enganemos com relação a isso. Amém. Então nós vemos aqui, né, irmãos, que ficou bem claro que o Senhor, ele usa os profetas, né? Ele tem usado o irmão Pedro Dong, tem usado hoje na igreja em Jundiaí vários profetas, né? Para falar a palavra de Deus, para falar qual é o desejo do coração de Deus para nós, né? E que possamos ter simplicidade, né? Em ouvir essa palavra, acatar cada chamamento, cada direção que nós temos recebido hoje na igreja, né? Amém? Jesus é o Senhor, tenham todos um bom dia.